Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, diz assim a Bíblia, no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, versículo 19. E disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse o seu pai a um moço: leve-o para sua mãe. O texto lido fala de uma sunamita e de seu filho. O filho dessa sunamita, ele vai até o campo, onde o seu pai, esposo dessa mulher, trabalhava, e de repente ele começa a se sentir mal, a criança começa a passar mal, como nós lemos, e ele reclama de fortes dores na sua cabeça. O seu pai manda com que um dos moços leve a criança até a sua mãe. Essa criança é levada até a sua mãe, é colocada sobre os joelhos da mãe, e ao meio-dia a criança morre. Essa mãe desesperada, ela se prepara e vai até o profeta, o homem de Deus, para que o profeta ele possa dar uma solução a essa situação dela impossível de ressuscitar uma criança, algo sobrenatural, algo que só Deus poderia fazer. Mas, irmãos, o texto, pequeno versículo, ele nos dá um claro entendimento acerca da troca de papéis. E aqui eu não quero nem entrar no contexto desse versículo e me aprofundar na morte da criança, de como que essa criança ela reviveu, como que o Senhor ali ressuscitou essa criança. Mas o ponto é o sacerdócio do lar, como que aquele pai ele transfere a responsabilidade para a sua esposa, para a mãe da criança. E aqui eu não quero só trazer essa breve mensagem para os homens que estão buscando a restauração do deserto, mas também para as mulheres. Porque houve uma troca de papéis. É claro que não foi em todos os casos, não foi isso que aconteceu, não podemos aqui generalizar, mas a maior parte das vezes o que acontece é uma troca de papel. O homem passa a exercer funções que não é dele, ou abrir mão das suas funções e vice-versa. E essa confusão, que é todo um projeto do inimigo, disfarçado de liberdade, disfarçado de igualdade, disfarçado de um monte de coisa que fere, que vai contra aquilo que a palavra de Deus ela estabelece. Eu não estou dizendo aqui que hoje, em pleno século XXI, o homem tem que caçar o mastodonte e a mulher tem que cozinhar. Não, ninguém está falando disso, né? Digamos que hoje em dia, de fato, os direitos são iguais, né? A gente sabe disso, porém os deveres são diferentes. Eu não estou falando aqui sobre os direitos, eu estou falando sobre os deveres. O grande problema hoje não são os direitos, que todo mundo tem direito a tudo, mas acham que não tem dever de nada. Homem e mulher têm dever diferente, embora muitas das vezes possuam, sim, direitos iguais. No que se refere à questão da nossa casa, do nosso lar, essa inversão de valores, essa inversão de papéis, ela acaba afetando demais. No caso dos homens, e aí eu digo por mim mesmo que eu vivi a falta das características como provedor, como protetor do lar, isso destrói o homem. Qualquer homem que não consegue prover, que não consegue ali ser o mantenedor do seu lar, ele por si só ele já entra num buraco, né? Essa é a verdade. Quem vive isso, viveu isso, sabe do que eu estou falando. E aí isso ainda se agrava quando a gente pega por um outro lado as mulheres que são extremamente competentes, né? A mulher ela tem, sim, uma concentração bem maior, um foco maior, e quando ela estabelece objetivos, normalmente ela vai até o final, né? E ela cumpre aquilo que ela estabeleceu como metas na vida dela. Se uma mulher diz que vai começar uma faculdade, que vai tirar uma habilitação, que vai fazer um curso, que vai estudar para um concurso, ela faz e ela passa, e ela termina, e ela se forma. Se o homem diz isso, normalmente ele ou não faz, ou ele faz e não termina. Então a mulher ela é focada. Isso é uma questão clara, né? E a competência da mulher nesses últimos anos, nesse último século principalmente, ela tem sido evidenciada na questão profissional, no crescimento profissional, no fato de a mulher se lançar ao mercado de trabalho. Mas como eu falei, eu não estou aqui para falar de direitos, eu estou para falar de deveres. E é claro que pode ser muito complexo, muito vaga esse conceito de deveres. Qual é o dever da mulher? Qual é o dever do homem? A mulher, o dever dela é o que? Lavar louça, é fazer comida? Porque essas coisas pode haver um consenso, pode ser ali dividida a função, né? Porém, a palavra fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher, ela pode não lavar a louça, pode dividir a louça com o marido, fazer comida, dividir com o marido, tudo bem. Não são esses pormenores. Mas a mulher sábia,
ela gerencia a sua casa, ela edifica a sua casa na sabedoria, ela edifica na posição de uma serva, de uma mulher que conhece a Deus e paga um preço pelo seu lar. Já a questão do homem vai mais para o lado do Salmo 128, onde a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Aí ele termina dizendo: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O homem que teme ao Senhor, a mulher sábia que edifica a sua casa. Está aqui bem claro os papéis do homem e da mulher, os deveres. O homem tem o dever de ser o homem que teme ao Senhor e que leva esse temor, leva a sua família a servir a Deus. Quando o Senhor ele fala sobre Abraão, ele diz: eu conheço meu servo Abraão, ele me fará seguir toda a sua casa. Esse é o homem que guia a sua família ao caminho do temor, ao caminho da obediência. E a mulher, ela mantém todos esses valores que foram estabelecidos dentro do seu lar. Ela administra isso. É a mulher sábia que edifica a sua casa. Isso tudo foi destruído. Foi desconstruído ao longo de anos. O adversário, de uma maneira muito estratégica, dentro da questão dos direitos, ele desfez os deveres. E hoje não se pensa no real dever, né? Qual é o dever do homem? Qual é o dever da mulher? Qual é o papel de cada um? Será que realmente não existe isso? Deus fez de forma igual, igualitária? O que um faz, o outro faz? Não, realmente não é assim. Não é isso que a Bíblia nos diz. Mas a Bíblia é um livro que foi escrito antigamente, porque antigamente, né, tem muita gente que diz isso. Então, a gente pode constatar através disso que dizem, né, que a Bíblia é um livro desatualizado, e não é. É um livro bem atual. É que, na verdade, nós muitas das vezes nos conformamos com o mundo e com a mentalidade que é nele. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui nas Escrituras. A boa, perfeita e agradável. A gente não pode se conformar com a mentalidade que tem no mundo, com a visão de família, de casamento que há no mundo. Aquele homem, quando viu o seu filho ali passando mal, ele falou: olha, pega e leva para a mãe. O problema leva para a mãe. O problema não é comigo, é com a mãe. Eu era especialista nisso. Eu vou aqui fazer minha culpa, né, da situação toda. Eu era especialista. O pedreiro falava assim: fala com ela. Aí vinha o encanador, fala com ela. Vinha o eletricista, fala com ela. Eu não resolvia, e quando vinha alguém para resolver, eu mandava falar com ela. Eu achava que se eu estivesse pagando, estava bom. Quando, na verdade, muitos problemas surgiram a partir disso. Obviamente, a mulher era que se sentia amparada, protegida, e o homem hoje ele tem sido especialista em negligenciar isso tudo. Existem papéis claros na Bíblia: o papel do homem e o papel da mulher. Nosso lar vai ser restaurado, o nosso sonho será restaurado, a nossa família, o casamento vai ser restaurado. O deserto é um momento em que nós devemos nos preparar para não cometer os mesmos erros, para não sermos as mesmas pessoas que éramos, para não trocarmos, né, os princípios bíblicos pelos princípios do mundo, para que venhamos assim a impossibilitar que o inimigo encontre de novo as brechas que ele encontrou para destruir, para poder entrar. Existe uma série de coisas pequenininhas que às vezes geram dúvidas, né? Até onde que vai, até onde que não vai, até onde que pode, que não pode. Eu acho que o principal é isso: é a mulher ser sábia e o homem ser temente a Deus. O homem temente, a mulher sábia, eles constituem uma família onde virão as adversidades, como vem, virão as crises financeiras, de saúde, com os filhos, entre eles, naturalmente, como vem também. Mas a casa edificada sobre a rocha, ela não é carregada pela enxurrada, pelos ventos, pela tempestade. Porque ela tem um alicerce, que é o próprio Senhor Jesus, que é a rocha, que é a palavra, porque o Senhor Jesus, ele é a palavra. Então, essa casa que é alicerçada sobre ele, ela não será mais destruída. A nossa casa, ela foi destruída porque ela estava alicerçada sobre areia. Areia não é rocha, areia é fragmento de rocha, é pedacinho, né? As pedrinhas ali, areia. É isso. Era um cristianismo inconsistente,
um pedacinho da Bíblia, vivia uma parte da Bíblia, mas a outra não vivia, praticava uma parte, mas a outra não praticava, aquele cristianismo religioso de ir para a igreja domingo, de achar que nunca mal nenhum sucederia à família, porque afinal de contas eu sou crente. Então, a possibilidade que nós estamos tendo no deserto é essa, de aprendizagem e de preparo para um novo momento, para que não venhamos a abrir mão da nossa responsabilidade. Leve a criança para a mãe. O garoto morreu. Se não fosse aquela mulher, né, do texto lido, levar até o homem de Deus, o milagre não teria chegado até aquela casa. Teria ficado, a morte teria entrado e continuado, como entrou. Mas aquela mulher, ela rompeu um ciclo de morte. Ela foi até o profeta, e o profeta foi até ela, e ali orou por aquela criança, e houve ali um milagre. Irmãos, nós vivemos um momento que viemos a entender nosso papel diante do Senhor. Porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. Não aquilo que é a mentalidade de família do mundo, mas a mentalidade de família que existe na Bíblia. Não o papel da mulher e do homem do mundo, mas o papel do homem e da mulher segundo a palavra de Deus. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.